Olá, queridos ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. O meu nome é Carlos Renato Cunha, um dos membros da equipe do podcast, e hoje tenho a alegria de apresentar para vocês um episódio gravado com o professor Bruno Bastos de Oliveira. O professor Bruno é doutor em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, professor de Direito Tributário e Financeiro na Universidade Estadual Paulista, Unesp, e é líder do grupo de pesquisa em tributação, cidadania e desenvolvimento, e ele vai conversar conosco sobre custo de transição e ajuste econômico, o desafio da reforma tributária. Queridos ouvintes, não se esqueçam, mandem sugestões, elogios, críticas para o e-mail contato@tributarioaopédoouvido.com.br e sigam a nossa página no Facebook, no LinkedIn, nosso perfil no Instagram e também no Twitter. Um grande abraço e um ótimo episódio. Muito bem, bom dia a todos. Damos aqui boas-vindas ao professor Bruno Bastos de Oliveira, que hoje vai falar sobre o tema custo de transição e ajuste econômico, o desafio da reforma tributária. O professor Bruno Bastos de Oliveira é doutor em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, professor de Direito Tributário e Financeiro da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Franca, e é líder do grupo de pesquisa em tributação, cidadania e desenvolvimento. É uma grande alegria recebê-lo aqui, professor Bruno, muito nos honra, muito obrigado, né? E vamos dar início, então, passo-lhe a palavra. Eu vou começar a compartilhar aqui o seu trabalho, o seu texto aqui. Obrigado, professor Carlos, pelo primeiro convite, né? Acho que a satisfação tá aqui hoje nessa manhã, né? A gente tendo a oportunidade de conversar um pouco sobre reforma tributária. Uma alegria também estar aqui nesse grupo de pesquisa, né? Que já é consolidado, com pessoas que de fato já vêm pesquisando um pouco sobre os temas de direito tributário, especialmente reforma tributária. Já tive a grata satisfação também de ter o professor Carlos aqui conosco, participando do nosso grupo. Nosso grupo é recente, né? Formado, eu na realidade ingressei na Unesp em 2023, né? Ainda recente o meu ingresso, e desde então a gente vem tentando consolidar a pesquisa em matéria tributária, né? Hoje já temos uma linha de pesquisa consolidada no PPGD, mestrado, doutorado, um grupo de pesquisa também já se consolidando. Então, é importante a gente contar com esses players que já estão há mais tempo consolidados, né? Eu estou tentando fazer isso aqui com a Unesp. E aí eu agradeço fortemente o professor Carlos. Também cumprimento todos e todas que estão aqui hoje, né? Nessa manhã de sexta-feira, para a gente discutir um pouco e falar mais de incertezas do que de certezas, né? Eu ontem participava de uma banca de mestrado em que a mestranda, né, de uma maneira muito firme, né, muito contundente, defendia, tinha uma visão muito otimista da reforma tributária, uma visão otimista do comitê gestor, uma visão otimista de uma série de aspectos, e eu falava para ela ontem na banca que eu já, vamos dizer assim, no início da discussão da reforma tributária, eu tinha bastante otimismo. Depois esse otimismo ele foi sendo desidratado ao longo do tempo. Depois a gente voltou a ficar um pouco mais otimista, depois a gente ficou mais pessimista, e hoje eu posso resumir o meu sentimento em relação à reforma tributária como um sentimento de incerteza, né? Acho que esse é o sentimento de todos que estudam a reforma tributária, que estão envolvidos nesse processo. Eu costumo brincar também que eu falo para os meus alunos muito, né? Eu falo, pessoal, o jogo iniciou do zero novamente, né? Então é como se tivesse todo mundo meio no mesmo barco, né? Nós todos estamos dentro de uma perspectiva, e eu ouvia um pouquinho o professor Scaff, né? E o professor Scaff falou recentemente que, e é fato, né? Nós não temos uma reforma tributária efetivamente, não existe uma reforma sobre o sistema tributário de uma maneira estrutural. O que nós temos é uma reforma sobre o consumo que impacta muito pouco na vida do contribuinte, que impacta muito pouco, vamos dizer assim, onde a dor do contribuinte ela é mais sentida, né? Que no bolso. Então, nós temos projeções
que apontam para um possível aumento de carga tributária em vários setores. E aí a conversa que eu tenho com vocês hoje aqui, que eu me propus a fazer com vocês, é custo de transição, né? Porque essa transição que nós vamos iniciar, e já há discussão sobre, inclusive, postergar essa transição, porque nós não temos um sistema preparado, nem a Fazenda Pública, nem a administração pública me parece plenamente preparada para esse momento que nós estamos prestes a vivenciar. A administração tributária não parece preparada ainda. Nós ainda não temos a regulamentação do comitê gestor, por exemplo, né? E nem o contribuinte está preparado para essa mudança, né? Acho que a maioria das empresas ainda não iniciaram o processo de adaptação às novas regras. Então, a gente corre o risco de iniciar uma transição sem regras claras dessa transição, e isso, obviamente, tem um custo econômico, né? Tem um custo econômico, um custo financeiro, né? De logística, de organização. E eu fico muito preocupado, né? Isso é um ponto que vem me preocupando bastante nos últimos tempos, né? Como é que a gente vai enfrentar essa transição? Então, me parece que hoje, no momento em que a gente ultrapassa um pouco a discussão sobre essa reforma, sobre o consumo em si, né? Sobre o mérito da reforma, e agora nós iniciamos uma discussão, além das outras reformas, das outras fases da reforma tributária sobre a renda, patrimônio, etc. Agora a discussão e esse desafio que nós temos de transição, né? Então, essa é a minha proposta que eu vou apresentar aqui a vocês. Eu peço para o professor Carlos para passar, pode passar um pouquinho, pode passar, aí depois eu passo o meu, assim, os meus contatos, etc. Então, um breve contexto para a reforma tributária, né? Então, inicialmente, pessoal, eu acho que eu nem vou perder muito tempo nesse ponto, porque todos nós sabemos qual é o contexto da reforma tributária. Por que eu falo que inicialmente eu era otimista, né? Porque, ao contrário do que muitos defenderam, e eu tenho vários colegas, certamente algum de vocês pode pensar dessa forma também, não há nenhum problema nisso. Muitos defendem que a reforma tributária foi aprovada de maneira assodada, de maneira sem discussão, de uma maneira, vamos dizer assim, impositiva, né? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, né? É igual e ao mesmo tempo é diferente dessa premissa. A reforma tributária, nós discutimos reforma tributária no Brasil desde sempre, né? Na realidade, o sistema tributário constitucional de 88 já nasceu desenhado pensando-se em reformá-lo, né? Pensando-se em numa reforma tributária. Então, desde a democratização, desde a Constituição de 88, né, nós tivemos vários momentos históricos no Brasil que a reforma tributária foi a pauta do dia, né? E ela nunca saiu. Então, a discussão ela não é recente, a discussão ela é antiga. Mas foi aprovada de maneira muito rápida. E aí, infelizmente, né, o problema talvez não seja da reforma tributária em si, o problema seja do modelo político que nós temos, né, de uma conjuntura político-partidária, em que as reformas elas são aprovadas dessa maneira mesmo, né? Na realidade, se legisla no Brasil muito dessa forma, né? Porque os deputados não sabiam no que estava votando. E aí eu pergunto, e quando é que eles sabem, né? De uma maneira efetiva e de uma maneira responsável no que está sendo discutido? Então, isso eu estou falando de maneira geral, tá? Obviamente, existem exceções e exceções que merecem aplausos, mas infelizmente, as matérias no legislativo, elas precisam de uma conjuntura política favorável à aprovação. E me parece que o governo encontrou essa conjuntura política favorável à aprovação e ela foi aprovada. Então, assim, esse problema da falta de discussão, da falta de democratização da discussão dos setores envolvidos, de fato houve. Mas isso, obviamente, não é privilégio da reforma tributária. Então, esse não é um problema da reforma tributária em si, isso é um problema do sistema político no nosso país. Agora, é óbvio que nós tínhamos um contexto de alta complexidade tributária, né? Uma complexidade tributária que envolve diversos fatores, litigiosidade, inúmeras obrigações acessórias, tributos, o Brasil numa formação de Estado muito continental, com diferenças regionais,
diferenças econômicas muito grandes, né? Um sistema regressivo, porque um sistema pautado quase que prioritariamente numa tributação sobre o consumo, o que é próprio de um país subdesenvolvido, ou como alguns gostam de mencionar, um país em desenvolvimento. Eu sou um pouco crítico a essa expressão, porque me parece que nós não temos premissas fundamentais básicas para considerar que nós temos um processo de desenvolvimento nacional, e eu falo de desenvolvimento, não falo de crescimento econômico, falo de desenvolvimento enquanto nação. Então, os países subdesenvolvidos ou em processo de desenvolvimento, os países da periferia econômica mundial, normalmente tributam mais consumo mesmo, né? A perspectiva econômica é diferente, né? Nós, aqui no Brasil, historicamente, nós vivemos para acumular patrimônio para gerações futuras, né? E aí, obviamente, politicamente, você desonera uma tributação sobre patrimônio e renda de uma maneira mais efetiva. Então, há uma discussão sobre reforma da tributação sobre patrimônio e renda, aumento de TCMD, etc. E esse é o contexto. Esse é um contexto que faz com que nós tenhamos muita guerra fiscal, nós tenhamos o ICMS utilizado a partir de incentivos fiscais como uma forma de acentuar um federalismo que não é um federalismo de cooperação, mas um federalismo de competição, em que os entes federativos eles competem significativamente entre si. E esse contexto todo caminha para uma reforma tributária, como eu disse, uma reforma tributária que vem sendo discutida há muito tempo, apenas agora, neste governo, que encontrou-se um ambiente político mais suscetível para aprovação da reforma. Talvez, se a reforma tivesse sido proposta hoje, né, se as discussões tivessem sido aprofundadas para uma reforma tributária hoje, nós talvez não teríamos esse ambiente político propício para a aprovação da forma como foi feita, né? Foi início de governo e havia um espaço político propício que foi aproveitado para aprovação. Pode passar, professor, por favor. Aí alguns dados, né, que mostram como esse contexto ele é muito claro, né? Então, a regressividade muito claramente identificada em dados que demonstram, né, como há uma distorção na tributação ou no ônus de tributação sobre as famílias que ganham mais e as famílias que ganham menos, então proporcionalmente as famílias que ganham menos, elas pagam mais tributo sobre bens e serviços que as famílias que ganham mais. Um outro exemplo aí, um dado do Banco Mundial, né, uma posição terrível que o Brasil ocupa em relação a tempo gasto para pagar impostos. Isso reflete muito essa complexidade de obrigações tributárias acessórias, uma complexidade administrativa, uma complexidade legislativa, né? Se legisla muito no Brasil em matéria tributária, então isso toma níveis assustadores. Um exemplo de que a tributação do Brasil ela é voltada sobre o consumo, então aí Brasil tem tributos mais pesados sobre o consumo em percentual, né? Então, uma comparação aí países da OCDE, Brasil, Argentina, Canadá. Então, veja como a gente está situado dentro de uma perspectiva de uma maior tributação sobre o consumo. Obviamente, essa dificuldade toda faz com que a gente tenha esse ambiente propício para a discussão de uma reforma tributária, como eu disse a vocês. Pode passar, por favor. E aí a gente tem, logo na emenda constitucional 132, a gente tem uma principiologia que é ressaltada pelo legislador reformador, né, o artigo 145, parágrafo 3º. Eu gosto de destacar que, se a gente pegar todos os diplomas normativos que foram alterados de uma maneira mais estrutural, mais significativa, pós-88, eles trazem consigo essa carga principiológica, valorativa, positivada nos dispositivos normativos. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o Código de Processo Civil de 2015, os 12 primeiros artigos do CPC nada mais do que um capítulo, um título que foi destinado às normas fundamentais do processo civil, o que talvez não fosse necessário deixar expresso, mas o legislador, seguindo essa lógica principiológica, valorativa que a Constituição Federal de 88 inaugurou, traz essa premissa. Esses objetivos do artigo 132, eles mostram para a gente
do artigo, não, desculpa, esses objetivos declarados na emenda constitucional, na reforma tributária, eles mostram para a gente muito mais os objetivos da própria reforma, né? O que essa reforma ela buscou atacar. E o ponto-chave disso é a tal da simplificação, né? E aí eu coloco aí, será? Porque eu tenho muito cuidado em relação a essa simplificação, porque eu costumo dizer o seguinte, e os colegas que são professores, advogados, vão me ajudar nisso, né? Processo judicial. Eu costumo dizer que tem processo que nasceu, ou ele nasce para durar 1 ano, no máximo, né? Tem processo que nasce para durar 10 anos, dada a sua complexidade. Não adianta eu querer julgar um processo altamente complexo em 1 ano, porque provavelmente alguma irregularidade vai ser cometida e a chance desse processo ser anulado numa segunda instância é muito grande, né? Então, analisar a simplificação, a gente tem que pensar que simplificação é essa que nós estamos falando. E me parece que é uma simplificação dentro da complexidade, né? Porque o sistema ele é complexo. A complexidade já é uma complexidade federativa. Então, veja, no mundo inteiro, ou na maioria dos locais, se adota um IVA único. E no Brasil, dada essa complexidade, a solução encontrada foi criar um IVA dual, né? Um IVA nacional e um IVA subnacional. Então, vejam, nós temos um país muito continental, um país com muitas desigualdades regionais, desigualdades econômicas flagrantes, desigualdades sociais. A minha formação, como o professor Carlos mencionou, na Universidade Federal da Paraíba, eu convivi durante muitos anos na Paraíba, convivi muitos anos durante muitos anos no interior do Brasil, interior do Nordeste, Norte, pude passar por alguns locais, né? E eu costumo dizer sempre para os meus alunos aqui no estado de São Paulo, e os colegas que estão no Paraná também vivem essa mesma realidade, a régua nossa do interior do Brasil, aqui no Sul-Sudeste, não é a mesma régua. Essa régua não pode ser adotada no Brasil inteiro, né? Nós não podemos adotar essa régua porque essa régua ela é falaciosa, né? Então, essa simplificação, na realidade, é uma simplificação dentro de uma complexidade. Tanto é assim que a regulamentação da reforma tributária é complexa, né? A legislação complementar ela é complexa. O rol de exceções é complexo, né? Acrescentou-se tantas exceções na questão da seletividade, por exemplo, que nós temos agora uma alíquota chegando à base de 28% que se projeta. Então, vejam que não é simplesmente dizer, a reforma tributária simplificou o sistema e ponto. Não, nós não vamos conseguir alcançar isso. E aí vem os outros princípios, neutralidade, transparência, eficiência, justiça tributária, tudo dentro de uma perspectiva de uma mudança. E o que me parece é que só a reforma tributária sobre o consumo, da forma como foi colocada, não conseguiremos chegar a todo este arcabouço normativo, valorativo que a emenda constitucional traz. E, de fato, esse momento de transição, esse custo de transição que eu falo, é um custo bastante, me parece que vai ser um custo bastante oneroso, em que nós vamos ter um desafio muito grande na perspectiva de efetivamente encontrar um sistema de tributação sobre o consumo neutro, transparente, eficiente e com justiça tributária. Pois bem, vamos seguindo rapidamente o que sai e o que entra. Então, sai IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS, com aquele asterisco em relação ao IPI. E no próximo slide a gente tem aí o que entra, o IVA dual, CBS, IBS, o imposto seletivo dentro dessa perspectiva. Então, olhando o que entra e o que sai, a gente tem uma perspectiva do que o legislador considerou que é simplificação, entendeu? Então, para o legislador, a simplificação, ela aponta nesse cenário. Saem tributos complexos, e que geravam um grande impacto tanto na arrecadação quanto nas questões de litigiosidade, de complexidade de obrigações acessórias, e entram um imposto de valor agregado, dual, IBS e CBS, e um imposto seletivo dentro da perspectiva de justiça tributária, a qual o legislador traz no início como
parâmetro básico lá no artigo 145, parágrafo 3º da Constituição. Pois bem, vamos seguindo. E a ideação, né, do IVA no Brasil, ela parte dessa perspectiva, né? Uma cobrança de valor adicionado em cada etapa de produção, aplicando-se dentro de uma perspectiva mais profunda a ideia de não cumulatividade, numa tentativa de acabar com a sobreposição de impostos, né, na perspectiva de créditos, e um preço final para o consumidor aparentemente ou supostamente menor, a partir de um fim de sobreposição de tributos. Bom, isso era o que foi ideado, né? Essa foi a ideação do IVA no Brasil. Me parece que, a partir de tudo que nós já tivemos, desde a promulgação da reforma tributária, do início da regulamentação e dos desafios que nós estamos enfrentando neste momento e que nós vamos iniciar o enfrentamento a partir dessa transição, me parece que essa ideação ela pode ser bastante frustrada, né? Principalmente em alguns setores específicos. O agro vai sofrer um impacto significativo, o setor de serviços vai sofrer um impacto significativo, e o setor que vai ser beneficiado ou aparentemente privilegiado é a indústria, né? O setor industrial. E aí eu vou discutir com vocês aqui um pouquinho. Pode passar, professor Carlos? Eu acho que... Bom, tem a questão do cashback, né, da justiça tributária. Depois vocês dão uma olhadinha nisso, eu vou deixar com vocês, mas todo mundo sabe, eu não quero focar nesse ponto especificamente, mas aqui que vem aquela ideia ainda de ideação da justiça tributária, da perspectiva de um princípio fundamental. Pode passar a questão dos alimentos que terão alíquota zero, do IVA, tal. Aí a gente chega aqui aí nesse ponto aí, professor. A transição, né? Um novo sistema em construção. Então, e aí vem o seguinte, a gente tem um momento, como eu disse para vocês, né? Por isso que eu digo, eu iniciei muito otimista, e esse otimismo ele foi se desidratando ao longo do caminho, né? Porque, obviamente, o processo político ele vai fazendo com que os setores busquem uma acomodação dentro da perspectiva da reforma tributária, uma acomodação que nem sempre ela é ideal, né? E essa transição, né, que está se avizinhando, né? Nós estamos bem próximo do início dessa transição. Essa transição me preocupa bastante, né? Me preocupa porque nós temos uma clara tendência de que alguns setores efetivamente terão um impacto tributário significativo. Então, talvez aquela ideia de o preço do produto ele ser menor para o consumidor não será assim, absolutamente em todos os casos, e nem poderia ser. E aí, quando a gente tem muitas exceções, alguém tem que pagar a conta, né? Porque senão a conta não fecha. Então, esse ajuste, esse equilíbrio que eu falo que está tentando, ou que tentou se fazer, me parece que não foi um equilíbrio muito razoável. Porém, eu preciso fazer uma observação, né? Como eu disse a vocês, eu defendo e eu acredito que o Brasil é um país periférico, economicamente, que até atinge índices de crescimento econômico bastante significativos, mas um país subdesenvolvido, um país com baixíssimo desenvolvimento nacional, e quando eu falo desenvolvimento, eu falo na perspectiva do artigo 3º da Constituição, como um dos objetivos fundamentais da República. E eu penso que só existe uma forma de nós encontrarmos, ou a melhor forma, não é que só existe uma forma, mas a forma talvez mais eficiente para que nós possamos encontrar um caminho para o desenvolvimento nacional pleno, seja um processo de reindustrialização do país, né? Então, e uma reindustrialização que foque especialmente em tecnologia. Nós precisamos produzir tecnologia. E nós temos polos tecnológicos de formação muito importantes no Brasil. Eu vou citar um exemplo, talvez algum de vocês conheça. Muitos conhecem pelo São João, né? O maior São João do Brasil, alguns dizem do mundo, né? Campina Grande, lá na Paraíba. Campina Grande é um polo, é um celeiro de formação em tecnologia. Um dos centros de formação em tecnologia
mais vistos no Brasil e no mundo, né? Então, eu posso citar a vocês o fato de que muitos alunos dos cursos de tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande, da UFCG, são cooptados por grandes indústrias mundiais, chinesas, americanas, europeias, antes mesmo de se formarem, né? Então, essas pessoas, elas saem do Brasil, elas produzem tecnologia fora do Brasil, elas vendem essa tecnologia para o Brasil, porque nós não produzimos tecnologia, e nós focamos, obviamente, todas as nossas atenções para produtos com baixo valor agregado, que não diferenciam o Brasil dentro de uma perspectiva competitiva internacional. Então, esse processo de reindustrialização ele é fundamental. E me parece que uma reforma tributária sobre o consumo que privilegia a indústria tem um pouco dessa essência, né? Só que a gente precisava encontrar um equilíbrio um pouquinho melhor para que outros setores não fossem tão atingidos, principalmente num curto prazo, né? Porque se vocês pegarem, por exemplo, os maiores entusiastas da reforma tributária são os setores industriais, né? E eu acho isso importante para o Brasil, esse processo de reindustrialização, de fortalecimento da indústria nacional, desde que seja um fortalecimento de uma indústria efetivamente voltada para a tecnologia, principalmente, né? Que a gente possa ter um ganho competitivo. E aí, esse cronograma de implementação, essa sobreposição de regimes e a própria criação do comitê gestor são desafios dessa transição. Eu costumo brincar também, dizendo que não é uma brincadeira, é uma brincadeira séria, né? Nós tínhamos antes um sistema que era complexo. Nós tivemos uma reforma tributária com a ideia de simplificar o sistema. E agora nós vamos ter um período de transição com 2 sistemas complexos. Então, antes existia uma complexidade, agora nós temos 2. Para quem sabe, daqui a alguns anos, nós temos algo mais simples. Então, vejam que essa complexidade dessa transição, ela é extremamente desafiadora. Ela é extremamente desafiadora para nós, advogados privados, para os colegas advogados públicos, né? O professor Carlos é advogado público, certamente vocês terão um grande desafio, né? Penso eu que a litigiosidade ela vai ser aprofundada num primeiro momento, né? Nós não temos certeza sobre quem vai dar essa resposta. Hoje já se defende, por exemplo, a criação de uma jurisdição especial no direito tributário, né? Como se fosse uma justiça tributária, né? Porque não sabe se é justiça federal, se é justiça comum, quem é que vai julgar. Os juízes federais, eu participava de um evento a semana passada com uma juíza federal, e ela dizia que os colegas dela estavam muito preocupados com o aumento de volume, com o possível aumento de volume de processos que chegariam para serem julgados dentro da Justiça Federal, uma justiça que, tirando as execuções fiscais, é enxuta, né? Uma justiça que consegue gerir bem, em muitos locais, a questão dos processos, com tecnologia, etc., mas ela estava muito preocupada, os colegas preocupados, e a gente não tem certeza sobre essas questões, e certamente os litígios vão acontecer. As administrações públicas, elas possivelmente terão um aprofundamento desses litígios também. Então, talvez aqui seja necessário a gente aprofundar uma outra discussão, que é uma discussão sobre uma relação dialógica entre fisco e contribuinte, né? Aprofundar as discussões sobre transação tributária, sobre arbitragem tributária, sobre métodos adequados de resolução de conflitos em matéria fiscal, sobre a possibilidade de efetivamente o contribuinte sentar com a administração pública sem que ninguém tenha receio de que haverá um ato de corrupção ou um ato de cooptação. Enfim, nós precisamos dialogar. Administração pública, fisco, contribuinte, fazenda pública, advocacia privada, é preciso que haja um diálogo, porque senão a chance do sistema colapsar ainda mais dentro dessa perspectiva de transição, me parece que é bastante significativa. No próximo slide, a gente tem aí rapidamente como se deu, como se pensou essa transição. Como eu disse a vocês, já vejo discussões
bastante sérias no sentido de adiar o início dessa transição, né, por conta de uma ausência de capacidade de preparação para o início dessa transição, tanto da administração pública tributária quanto do setor privado. Mas nós temos um período longo que vai do início de 2026 até lá 2033. Então vejam que nós teremos um período muito desafiador para todos esses players, para todas essas pessoas que estão em volta dessa perspectiva. E aí, no próximo slide, eu trago para vocês algumas mudanças negativas esperadas, né? Isso a partir de uma visão do setor privado, né? Do setor produtivo, né? Essa pesquisa foi feita com profissionais que atuam na área, com empresas, com profissionais de diversos setores. E as maiores preocupações são aumento do custo para os novos sistemas. Então, vejam, essa adaptação nessa transição é algo que preocupa muito, dentro de uma realidade, e quem advoga na iniciativa privada sabe do que eu estou falando. Gente, no Brasil afora, a maioria das empresas elas não tem condições sequer de ter uma advocacia tributária especializada e uma contabilidade fiscal especializada. Então, o contador que cuida da folha de pagamento é o contador que faz planejamento tributário. Sem desmerecer o contador que faz planejamento, cuida da folha de pagamento, mas não há como se fazer uma contabilidade, vamos dizer assim, assertiva dentro de uma perspectiva de planejamento tributário da maneira como é feito, né? Com profissionais sendo desvalorizados, né? Com o setor pagando tão pouco. Os advogados, eu já peguei várias situações de defesas de auto-infração, por exemplo, feitas de maneira totalmente equivocada por profissionais que não eram da área. Então, se já é difícil hoje, vocês imaginam como isso pode ficar dentro dessa perspectiva de incerteza? Então, aumento de carga tributária para alguns setores, sobreposição dos modelos de transição, incerteza do planejamento tributário, não se sabe como isso vai acontecer. A questão da eliminação dos incentivos fiscais é uma outra questão que é muito impactante. Eu vou dar o exemplo de Franca para vocês. Não sei se alguém conhece Franca pessoalmente, mas todo mundo sabe da fama de Franca, né? Franca é conhecida historicamente por um polo de indústria calçadista, no setor de calçados. Eu, quando cheguei a Franca, a primeira coisa que eu fui fazer foi comprar sapato, né? Então, eu vou comprar sapato, estou na terra do sapato, eu preciso comprar sapato. E aí eu comecei nas lojas de fábrica. Fui na loja de fábrica, por exemplo, da Democrata. E aí perguntei para a funcionária, onde é que fica a fábrica aqui em Franca, da Democrata? Não, a Democrata não tem mais fábrica em Franca. Produz muito pouco aqui. A fábrica da Democrata fica no interior do Ceará. Mas como assim? A fábrica fica no Ceará, mas a loja de fábrica é em Franca? Então, assim, esse movimento, hoje a indústria calçadista em Franca ainda é forte, mas não é nem próximo do que foi há 15, 20 anos atrás. E esse movimento se dá muito em relação a esses incentivos fiscais. Então, com o fim desses incentivos fiscais, qual é o processo de mobilidade de alocação desses recursos, né? O que vai acontecer, né, com a alocação dessas produções, desses sistemas produtivos? Então, isso é preocupante. Isso tem um impacto social, tem um impacto regional que a gente ainda não consegue prever. Então, isso vem preocupando de uma maneira muito significativa também. Então, capacitação da equipe, adaptação tecnológica, maior risco de penalidades por não conformidade, e aí vem aquela questão da relação dialógica. Vejam, tudo que eu estou falando aqui tem exceções, tá? Mas a gente sabe que a relação fisco-contribuinte é uma relação beligerante. É uma relação que não é dialógica, não existe muito diálogo nessa relação, né? E a administração pública ela não pode incorporar uma perspectiva de simplesmente impor penalidades. Porque se já era complexo, vai ficar mais complexo ainda para o contribuinte. Então, me preocupa e preocupa o sistema, como vocês podem ver. Então, custos de consultoria externa e eliminação da guerra fiscal. Então, vejam que essas são algumas mudanças significativas e alguns impactos econômicos. Então, por exemplo, aumento de carga tributária para alguns setores, serviços pode chegar a 28%. Obviamente, isso afeta a margem de lucro
e isso impacta no consumidor, né? Eu ouvi uma professora dizer assim, mas é que a gente consome muito serviço que a gente não precisava consumir. Eu não sei, né? Basicamente, a gente tem o setor de serviços, ele tem uma importância muito grande dentro da economia do país, e esse impacto ele pode ser bastante negativo, né? Os setores que são dependentes de incentivos fiscais também serão impactados, bebidas alcoólicas, enfim, esses setores que foram atingidos pelo imposto do pecado, né, pelo imposto seletivo, isso vai ter um impacto econômico também. O agronegócio pode haver um aumento de 5% a 28%, o que obviamente impacta no custo de produção. Um país que tem vamos dizer assim, esse selo de exportação de produtos agrícolas, né, em que pese haver um tratamento diferenciado em relação à exportação, mas é um país em que o agro é muito forte. Os custos de conformidade, riscos de aumento de judicialização, que eu mencionei a vocês, uma insegurança jurídica, principalmente nesse período de transição, a reavaliação, né? A própria reforma tributária ela fala em uma reavaliação a cada 5 anos. Eu não vou saber agora decorado, mas se vocês pesquisarem, se alguém souber também puder informar para a gente, já existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, reformando a reforma, né? Buscando diminuir essa reavaliação para o prazo de 1 ano, né? Essa reavaliação feita de maneira anual e não a cada 5 anos, está tramitando no Congresso. Uma suposta perda de autonomia federativa, enfim, esse fortalecimento da indústria. Então, aqui nós temos impactos que alguns são negativos, alguns são positivos, que certamente nós teremos. No próximo slide, a gente tem aí, 44% das empresas não conseguem estimar prazo para implementar as regras. Então, vejam que o setor em si está meio perplexo, né? E aí, o problema é o seguinte, o problema é que o setor produtivo brasileiro, né, a grande parte das empresas, é aquela velha história, né? Vende o café da manhã para pagar o almoço. E nessa lógica de pressão, muitas não têm condições de iniciar um processo de transição. Então, vamos deixar isso para depois, quando for a hora, a gente vê como é que faz e vamos tentar sobreviver. E, obviamente, esse prazo para implementar essas novas regras, as empresas elas não conseguem efetivamente estimar isso de uma maneira clara. Obviamente que aquela velha máxima que, em muitos casos, é bastante trágica e desumana, né? Aquele velho ditado, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços, né? Na pandemia, por exemplo, as pessoas morriam e as empresas lucrando com venda de álcool em gel, por exemplo, né? De uma maneira até certo ponto desumana. Mas o fato é que esse ambiente todo, que é uma realidade, não é mais uma possibilidade, é uma realidade, esse ambiente todo é um cenário também de oportunidades principalmente para aqueles que trabalham dentro dessa perspectiva de consultoria jurídica, de consultoria tributária, de planejamento tributário, etc. Então, dentro dessas oportunidades e estratégias, nós temos necessariamente que pensar, né, a importância do planejamento tecnológico, adaptação contínua. É preciso iniciar o mais rápido possível esse processo de transição, né? E aí eu não falo de transição da reforma em si, eu falo de adaptação do setor produtivo, né? O papel dos profissionais nesse cenário é importantíssimo e as pesquisas elas podem contribuir muito a isso. Certamente eu já vi resultados das pesquisas de vocês no grupo e eu tento incentivar os meus colegas aqui. Esse é um momento de nós pesquisarmos e produzirmos resultados acadêmicos que tenham impacto na realidade do país, né? Na vida das pessoas, na vida das empresas, no setor público. Então, as pesquisas, nós, acadêmicos, profissionais, que fazemos pesquisa, nós temos um papel muito importante nesse cenário, né? Que é efetivamente entregar para a sociedade pesquisas que efetivamente possam encontrar soluções jurídicas viáveis para problemas reais,
né? Então, talvez nunca nós tivéssemos uma oportunidade tão grande de dar concretude real às pesquisas que são feitas dentro da academia, né? Então, investimento em conhecimento, diferenciais competitivos, benefícios de uma transição suave. Obviamente, quanto mais cedo o setor produtivo puder se preparar para essa transição, melhor. Então, nós precisamos que essa transição seja suave para que a gente possa ter o menor impacto possível dentro do sistema produtivo. Então, no próximo slide aí, já caminhando para o encerramento, para a gente também abrir espaço para um debate, para uma discussão. Nós temos cumprindo aqui o prazo que me foi inicialmente passado. O sistema tributário misto, então, entre 2026 e 2033. E para mim, são 3 pilares que são fundamentais. Planejamento estratégico, estudos operacionais, e dentro dessa perspectiva de estudos operacionais, também estudos acadêmicos, né, específicos sobre a concretização dessa reforma tributária, né, e a perspectiva de que esses benefícios fiscais regionais eles vão ser extintos, e com essa extinção, certamente, isso haverá um impacto e uma necessidade de adaptação da logística e estrutura das empresas, né? As operações elas vão precisar ser reavaliadas, né? E essa reavaliação ela é fundamental, ainda que haja muita incerteza dentro desse cenário. Bom, aí estão os meus contatos, e-mail, bruno.bassa@unesp.br, meu telefone, meu Instagram. Agradeço demais pela atenção, pela oportunidade. Acho que esse é um momento muito importante, independentemente de qualquer coisa, nós estamos vivendo a história, né? A história sendo feita, porque nós estamos presenciando todo esse momento de reforma tributária. Espero que nós saiamos desse momento daqui a um tempo, daqui a alguns anos, melhores do que nós entramos, de uma maneira em que nós possamos, pelo menos minimamente, alcançar aquelas diretrizes, aqueles objetivos centrais da reforma tributária. Tá? E me coloco à disposição aí para a gente conversar sobre, enfim. Obrigado, professor Carlos. Foi uma palestra muito assertiva, com muitas reflexões relevantes. Então, agradeço aqui a sua presença, né, o seu tempo conosco. Eu gostaria de fazer alguns comentários. Bom, primeiro, concordo 100% com as suas colocações, né? Então, o senhor expôs de forma muito clara sentimentos que eu tenho a respeito da reforma, preocupações. E aí, enquanto o senhor falava, né, primeiro, naquela questão da complexidade na implementação, né? E ontem mesmo saiu uma notícia que o comitê gestor, sem muito alarde, foi instalado, o comitê gestor do IBS, contudo, sem os representantes dos municípios, por uma briga judicial entre a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos, que estão se digladiando por uma questão de representação dos municípios, né? E isso só demonstra a complexidade que nós temos daqui para frente, até que isso se consolide. Então, imagine, né? Nós temos um prazo para começar a implementação, para começar o teste, e o comitê gestor não está inteiro, frustrando, né, a previsão, né, do constituinte. Então, esse é um ponto que me traz aqui. E um outro aspecto, dentre muitos, até nessa parte final, o senhor mencionou o caso de Franca, da indústria que foi para o Ceará, e que é óbvio, isso é péssimo para a Franca, e é ótimo para o interior do Ceará, né? Então, é aquele tipo de questão. Então, o fim dessa guerra fiscal entre os estados em relação ao ICMS, ou mesmo entre os municípios em relação ao ISS, o incentivo fiscal, é algo economicamente muito desejável. Me parece que é algo que vai, do ponto de vista da eficiência econômica, num caminho correto. Isso é o que a reforma predica, né, dentro da ideia de neutralidade. Ao mesmo tempo, como eu não sou economista, eu sei que o senhor também não é, mas uma coisa que me preocupa é a seguinte: ok, então, com o fim da guerra fiscal e o fim desses incentivos, convenhamos que muitos dos estados que se desenvolveram economicamente, é o caso do Paraná, inclusive, viu? O Paraná se tornou um polo industrial do ponto de vista até automotivo, utilizando incentivos tributários dos anos 90. É o caso de Goiás. O caso de Goiás, Goiás se tornou um polo da indústria química, sei lá, saúde, medicamento, né? Tem automóvel sendo produzido em Goiás. E outros exemplos, a Bahia, assim por diante.
Isso é algo que seria inimaginável, pelo menos com concessão de benefício tributário direto, né, com utilização de tributação com esse efeito, daqui para frente. Agora, o que mais me assusta, talvez me preocupa, é exatamente como o senhor mencionou. Então, os players do mercado vão ter que reavaliar, né, a sua logística. E não costuma fazer muito sentido uma indústria ficar longe, do seu polo produtor. Então, o que eu tenho receio é que talvez nós vejamos daqui para frente uma recentralização, uma nova concentração da produção industrial no eixo Rio-São Paulo, que é ótimo para Rio e São Paulo, mas me preocupa do ponto de vista do desenvolvimento nacional, né? Então, eu só gostaria de colocar isso aqui, lógico, não estou perguntando para o senhor isso, né, nem a sua expertise, mas é para colocar essa preocupação, é algo que me preocupa realmente. Porque essa indústria que está no interior do Ceará, salvo se ela exportar via porto no Nordeste ou no Norte para o exterior, não faz muito sentido ela estar no Ceará. A É, tendência é que ela volte para o interior de São Paulo. eu tenho conversado com eu tenho uma grande amiga que é economista, a professora Marisa Rossignoli, que é da Unimar, do PPGD. Eu dividi disciplina com ela durante muito tempo no mestrado e doutorado, então eu também não sou um expert em economia, né, mas eu gosto muito de ler sobre economia e eu sou meio que um curioso, né, e acho que faz muito sentido o meu mestrado e doutorado em Direito Econômico, eu acho que faz muito sentido a gente realmente, como o professor Carlos mencionou, ter essa visão econômica do impacto econômico que a reforma tributária vai trazer. De tudo que eu tenho lido e tenho conversado com professores da área, esse movimento, essa tendência, infelizmente, ela pode se materializar, né, se concretizar. E aí vem o ponto e eu volto lá atrás no ponto que eu falei, né? Eu costumo dizer, eu costumo brincar, não é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, que o Brasil, né, precisava de uma grande terapia, uma terapia nacional, né? Porque a terapia ela é um momento muito desafiador para quem faz, né? Quando você vai fazer uma terapia, o primeiro passo que você tem pós-terapia é você ficar com raiva do terapeuta, porque ele te faz enxergar coisas que você não enxerga em si mesmo, né? E o Brasil é isso, né? O Brasil, acho que falta a gente fazer uma grande terapia enquanto nação para a gente entender que o Brasil é um só, né? Nós não temos diversos países dentro do Brasil. A nação é um só. Então tem que haver um pacto nacional pelo desenvolvimento nacional. Enquanto o Estado do Rio de Janeiro estiver preocupado com o Estado do Rio de Janeiro e pouquíssimo preocupado com o Estado do Amapá, a gente não vai conseguir resolver esses problemas de desigualdade regional que nós temos no país. E aí, a tendência é que toda reforma que nós tenhamos, ou toda possibilidade que nós tenhamos de desenvolver esse efetivo pacto nacional pelo desenvolvimento, ela seja perdida. Seja perdida dentro da perspectiva de que o Estado não está muito preocupado com o colega, com o Estado vizinho, né? E aí o exemplo é muito claro, né? Você trouxe perfeitamente o atraso no comitê gestor, né? Um comitê gestor incompleto por uma briga entre entidades municipais, por representatividade. Então, assim, a gente teve esse exemplo também quando na discussão dos royalties de petróleo. Os estados produtores não queriam dividir os benefícios do royalties de petróleo com os estados, com os outros estados do país, né? Queriam ficar com a maior parcela. Então, assim, falta um pouco dessa. Então, esse federalismo de cooperação que teoricamente nós temos no Brasil, eu nunca vi cooperação, né? O que nós temos é competição. E essa competição era aprofundada dentro de uma perspectiva de guerra fiscal muito clara com relação ao ICMS. Agora, a reforma tributária vai conseguir resolver isso? Ela vai conseguir resolver a guerra fiscal, mas nós vamos ter que encontrar soluções para que efetivamente essa mobilidade de setores produtivos, ela não faça com que você desidrate completamente a capacidade de desenvolvimento regional de locais que já são subdesenvolvidos na sua essência, né? Na sua essência. Então, é muito importante isso. Agora, só fazer uma última observação, professor Carlos. Essa questão de instalação de indústrias, né, no Nordeste, de produção, de centros de produção logística, etc., é muito delicado, é muito delicado. Eu vivenciei lá na Paraíba, alguns anos atrás, a instalação da Fiat.
que hoje produz a Jeep, né? Toda a linha de produção da Jeep, ela foi lá atrás, existiu uma briga muito grande entre Paraíba e Pernambuco para saber onde que essa fábrica ia ser instalada. E, obviamente, Pernambuco, um estado economicamente muito mais forte que a Paraíba, e essa fábrica foi instalada numa cidade de Pernambuco, chamada Goiânia. É uma cidade que fica, a BR-111, ela corta essa cidade e ela fica bem na divisa entre Paraíba e Pernambuco. Quem vai de carro de Recife a João Pessoa passa necessariamente por essa fábrica. Uma fábrica gigantesca, e, obviamente, a fábrica trouxe muita coisa boa para o estado de Pernambuco, muito desenvolvimento, muito crescimento econômico, um fortalecimento da economia. Mas os impactos sociais que essa fábrica ela levou lá para a região também foram muito significativos, né? Depois de algum tempo de instalada a fábrica, nós começávamos a ter uma crescente nas demissões. Por exemplo, né? A Justiça do Trabalho ela não conseguia suportar o volume de ações trabalhistas que eram distribuídas na comarca. As pessoas elas ficavam desempregadas e elas não voltavam para suas cidades. Elas ficavam naquele bolsão e isso formou um bolsão de pobreza, de violência, dentro daquela perspectiva, em cidades que tinham pouquíssima infraestrutura. Então, assim, é uma questão crítica, né? Tipo, você vai e instala um grande complexo industrial numa cidade que não tem infraestrutura de saneamento básico, infraestrutura de moradia, infraestrutura de saúde. Então, é um falso desenvolvimento econômico, né? É um crescimento econômico que não resulta em desenvolvimento para aquela população, para aquelas pessoas que estão, os stakeholders, né? Para aquelas pessoas que são impactadas diretamente por aquele negócio. Então, infelizmente, esse processo de incentivos fiscais e deslocamento de setores produtivos, principalmente para o Norte e Nordeste, Norte dentro da perspectiva da Zona Franca de Manaus, mas fora da Zona Franca de Manaus e até na Zona Franca de Manaus, infelizmente, esse deslocamento do setor produtivo não representou necessariamente um ganho social, econômico, em que as pessoas que ali estavam envolvidas tivessem uma mudança de vida significativa, né? Pelo contrário, né? Porque também não há uma incorporação de responsabilidade social da empresa, etc. Então, é uma questão realmente e economicamente muito, muito frágil, mas me parece que esse movimento, a chance dele acontecer é bem grande e nós precisaremos, nós enquanto nação, né, e o legislativo certamente, nós precisaremos estar atentos a esse cenário. Muito bem, muito obrigado, professor Bruno. Alguém mais gostaria de perguntar, participar? Aproveitem aqui, eu acho que o Marcelo está morrendo de vontade. O Marcelo ligou a câmera, professor Lovato. Tem aqui deixa eu ver a pergunta do colega ou da colega, da Ariadne. Ela diz que as discussões acerca da reforma tributária têm considerado estes novos movimentos econômicos, inclusive de e-commerce, com seus diferenciais de logística, principalmente que impactam a economia do país, consequentemente poderão afetar em médio a curto prazo as dinâmicas da tributação? É uma pergunta difícil de ser respondida, né? Obviamente, a gente tem algumas preocupações. Assim, o legislador ele teve algumas preocupações em relação à questão desse deslocamento. Por exemplo, quando ele prevê um escalonamento de onde vai ficar a maior parte da receita tributária. Então, esse fim dessa guerra fiscal, a perspectiva de que, ao longo do tempo, a tributação ela fique, ou a arrecadação, o fruto dessa tributação, ela fique no estado que recebe, né? E não no estado que produz, né? No estado de destino e não no estado de origem. E isso, obviamente, amenizaria, né, um déficit tributário e amenizaria um déficit de próprio desenvolvimento e crescimento econômico desses estados que, tradicionalmente, são estados que não são produtores. Talvez isso impacte, né, essa estratégia e esse repensar do setor produtivo em relação a essas dinâmicas de centros logísticos, de centro de distribuição, de centro de produção. Talvez. Agora, a questão do e-commerce, né, é outro dilema, né? A gente não tem ainda no Brasil uma preparação do setor tributário
dentro da perspectiva das novas tecnologias, né? Das novas formas de comércio, das novas formas de produção, das novas formas de circulação de mercadorias. Então, certamente, isso está no radar. Agora, obviamente, eu posso afirmar que talvez com menos responsabilidade do que deveria estar, principalmente porque as discussões no Brasil de reforma legislativa são muito feitas na base... Tá certo que a reforma tributária ela tem que ser testada, né? E o período de teste serve para isso, mas é tipo assim, a gente vai fazer, vamos ver se vai dar certo, né? Se não der, a gente resolve lá na frente. Então, talvez não haja tanto planejamento assim no pensamento dessa legislação. Muito bem, a Michele levantou a mão. Michele, gostaria de fazer a pergunta? Oi, bom dia a todos. Professor Bruno, muito obrigado pela palestra, muito explicativa. Eu gosto sempre de trazer esse viés, porque eu sou contadora também, e eu vejo assim uma dificuldade muito grande, tanto dos contadores na prática, de entenderem como que a reforma vai se dar, né? A aplicação dela. Então, trazendo o que a Ariadne falou nessa parte dos e-commerce, desses movimentos econômicos, você acha que o impacto que nós vamos ter, até mesmo nessa questão da reforma, o impacto nas movimentações e nos sistemas que nós utilizamos hoje, que é os SPEDs, essas coisas assim, vai ser algo que vai ser gerado de forma rápida, porque a Receita diz que já tem tudo meio pronto, né? Tá assim, tá tudo preparado, API pronto, e não sei. Mas eu, sinceramente, não estou botando muita fé. Eu vejo pouquíssimas informações sobre como as notas fiscais vão ser feitas, porque agora, com questão de split payment, essa divisão, todas as CBS, questões estaduais, municipais, e hoje nós temos, né, essa dinâmica um pouco difícil de ter notas totalmente diferentes, né? Tipo, cada município tem um tipo de nota, cada estado tem um tipo de nota, e vai ter uma unificação de tributos, né? Então, queria ouvir a perspectiva do senhor, né, nessa aplicação. É um desafio. Eu acho que, vamos dizer assim, né? Eu participei de alguns eventos com contadores, né? Com associação de contadores, né? Sindicato de contadores, e inicialmente eles estavam muito felizes, né? Com o fim do ICMS, né? Assim, com a mudança do sistema, né? Porque era algo que gerava muito problema, né? Até por conta das inúmeras obrigações acessórias, enfim. Mas há muita incerteza. Agora há muita incerteza. Em que pese a Receita dizer que está tudo pronto, né? E pode ser que até esteja realmente. A Receita Federal do Brasil é uma das mais bem estruturadas do mundo, né? Em relação a fiscalização, em relação a sistemas de tecnologia. Então, certamente, isso está sendo pensado. Talvez o que me preocupa um pouco mais é que isso já esteja demorando além do que era esperado, né? Até para que o setor privado, né, e principalmente vocês, contadores, tenham um período de capacitação, de adaptação para esses novos sistemas. Que vai ter que ser mudado, né? Que vai ser alterado significativamente a maioria desses sistemas, isso certamente vai acontecer. Agora, se vai ser para melhor, eu tenho sérias dúvidas, né? Para melhor que eu digo no sentido de ser mais simples. Eu tenho sérias dúvidas. Mas veja como é complexo, né? Porque se a gente não tem ainda bases claras de criação, por exemplo, do comitê gestor, como é que a gente vai ter clareza dentro da perspectiva? E hoje vocês trabalham muito com tecnologia, né, Michele? Então, como é que a gente vai ter clareza na perspectiva de infraestrutura tecnológica para a implementação desse novo sistema? E mais, né? O problema maior que eu vejo para vocês, né, eu não queria estar na pele de vocês, certamente, é que durante um tempo vocês vão ter que conviver com dois cenários distintos. Dois cenários
que misturam o antigo sistema e o novo sistema, os antigos sistemas de tecnologia e os novos sistemas que vão ser lançados. Então, Sim, sim. por isso que eu falo, assim, essa relação dialógica, ela é muito importante nesse momento. É importante que haja, por parte das receitas federal, das receitas estaduais, das receitas municipais, do comitê gestor, é importante que haja abertura para o diálogo, né? A gente não pode ter mais... Eu sempre... isso verdadeiramente é uma brincadeira, né? Eu sempre disse que no direito tributário, nessa relação jurídica tributária fisco e contribuinte, vigorava um princípio que eu chamava carinhosamente, de princípio da presunção de sonegação. O contribuinte era presumidamente sonegador até que prove o contrário. Isso não vai poder acontecer, porque nós não temos como presumir má-fé do contribuinte dentro de uma perspectiva de complexidade de implementação da reforma. Então, me parece que essa é uma oportunidade ímpar para que a gente possa efetivamente estreitar esses laços de uma relação efetivamente dialógica entre fisco e contribuinte, né? E aí vem a questão da cooperação, né? Essa cooperação, ela precisa existir, porque senão realmente a vida dos contadores, dos advogados e do próprio contribuinte vai ficar bastante difícil. Não só o contribuinte, né, mas também as empresas que criam sistemas, né, porque eles estão a pares, né, os consultores que trabalham para essas empresas, né, porque assim, eu já trabalhei em escritório contábil, fazendo apuração de imposto, e é um sistema super complexo, se você for ver, né, para o sistema brasileiro atual, que a tributação é complexa, e ainda passar por uma dualidade de tributação, né, o sistema ter que se adaptar num nível assim, que seja temporário, é um custo tremendo, até mesmo para as empresas que prestam esse suporte, né? Sim, e esse custo vai ser repassado para o contribuinte, obviamente, sim, né? Então, a empresa que presta o serviço, ela não vai assumir esse custo, né? Ele vai ser repassado para o contribuinte. E aí vem o ponto do impacto econômico na própria estruturação do negócio, né? Isso vai ter que ser colocado dentro da perspectiva orçamentária para a viabilização do negócio. Com certeza. Muito obrigada, professor. E o risco é que muitos negócios se tornem inviáveis, né? Esse é um problema. Exatamente. Muito bem, pessoal. Para poder encaminharmos aqui ao encerramento e também liberarmos o professor Bruno, que tem outros compromissos, a Ariadne levantou a mão, aí eu vou abrir a oportunidade para mais uma pessoa, se quiser. Então, Ariadne, pode fazer o seu questionamento? Bom dia, professores, tudo bom? Bom dia a todo mundo. Bom dia. O que eu quis, até pegando um pouco da fala dos senhores, né? Você comentou da realidade de transformar uma realidade complexa, que é nossa, de fato, em algo simples, porque são vários estados. Eu mesmo sou da Bahia, moro no Paraná, mas sou natural da Bahia, sou de Salvador. E realmente é bem diferente, né? Os dois são extremos, praticamente. Mas eu me preocupo um pouco, pensando até na tendência que a gente tem hoje em dia, de uma preocupação muito grande de gestão de planejamento, gestão de processo, gestão de projeto, e me parece que na reforma tributária isso não tem sido pensado, porque ela não é independente, ela mexe com outras áreas. Eu também sou bem interessada em economia, gosto muito, então mexe com várias outras áreas de conhecimento e de prática mesmo, e é engraçado como parece que não param para ver as implicações que isso vai ter. Então, por exemplo, é óbvio que, tipo, né, o fato sai da realidade e vem para a área de conhecimento. A gente normatiza, a gente criar um neologismo, academifica as coisas, na estrutura, para poder ser melhor entendido, melhor repassado para todo mundo. Só que, de fato, é isso que existe. Então, quando você para pensar na reforma tributária, em que ela não segmenta, não olha as segmentações que existem de áreas de conhecimento, as implicações que tem, de fato, que vão vir para a realidade depois de teórica, né? A chance de uma reforma tributária ela ser eficiente é muito pequena, porque lá na frente é como se você tivesse só apagando incêndio agora, porque você não está vendo, você não está querendo ver os desdobramentos de tendência que tem hoje no comércio, que tem hoje na economia, seja em tecnologia, o que for, né? O campo agro mesmo tem um suporte de tecnologia imenso, né? E de economia imenso. Você pode estar travando a economia do país em vários pontos, porque você justamente não para olhar com calma e ver, olha, o que isso implica, né? O que outros setores de conhecimento e de vivência do país mesmo podem vir a contribuir ou podem vir a ser implicar. Então, a chance disso eu acho que ser eficiente é muito pequena, a menos que no meio do caminho
faça-se isso, que me parece um pouco mais lógico, até meio básico. Escuta, né? Comunicação escutativa, né? Tá em voga aí. É escutativa de todos os players mesmo, todo mundo, todos os jogadores de todas as áreas de conhecimento para poder construir alguma coisa mais, no mínimo, né? Ainda que leve muito tempo, mas minimamente eficiente lá na frente. Você falou uma coisa que me chama bastante atenção, Ariadne, né? Parar com calma, né? Isso não existe, né? Infelizmente, isso não existe. Se vocês pegarem, vamos pegar 2 reformas estruturantes que nós tivemos no Brasil recentemente: reforma trabalhista e reforma da Previdência, né? O que se preveu? O que foi previsto? O que se previu lá atrás, quando propostas, e o que se teve de concretude em relação a essas 2 reformas? Muito pouco, muito pouco. Né? Talvez nós tenhamos tido externalidades mais negativas do que positivas. Mas por quê? Porque o processo político não permite que isso seja feito. Parar com calma. Né? O que nós temos são setores representados no Congresso Nacional, e os setores, eles buscam atender às suas particularidades. Né? Cada um está defendendo o seu interesse lá dentro, né? As suas particularidades, as suas peculiaridades, sem que haja uma visão mais ampla, né? de obviamente, dialogar. Teve diálogo? Teve. A indústria foi ouvida, o setor de serviços foi ouvido, nós tivemos muita gente boa sendo ouvida nas audiências públicas na Câmara e tal, mas ainda um pouco aquém do que era para ter sido efetivamente feito. E, obviamente, essa previsão, essa previsibilidade do impacto, ela existe, mas a gente tem uma incerteza muito grande. Tanto é que a própria reforma ela traz um período de reavaliação, né? De 5 anos, ou agora estão tentando diminuir para 1 ano. Essa reavaliação ela vai ter que ser feita invariavelmente, né? Invariavelmente essa reavaliação vai ser feita. É mais ou menos, pessoal, como a gente trocar o pneu com o carro andando, entendeu? Então o carro está andando, a gente está trocando o pneu. Alguma coisa tem que ser feita para que essa troca seja menos traumática possível. Muito bem, vamos encerrar então com a pergunta da Daiane. Então, ela agradece a palestra e diz que atualmente as holdings patrimoniais são usadas como uma estratégia de gestão de negócios, economia e proteção patrimonial, né? E pela reforma, a tributação subirá consideravelmente, o que gerará prejuízos aos empresários. Na sua visão, existe um caminho alternativo para enfrentar a nova carga tributária? Só antes de passar a palavra para o senhor Bruno, me parece que, sim, do ponto de vista da reforma da tributação do consumo, não sei se haverá tanto impacto assim em relação a holdings. Não sei, é algo para ser avaliado. Agora, realmente houve ali também impactos nas mudanças, nas pequenas mudanças em relação à tributação sobre a propriedade, né? Que vamos dizer, um anexo da parte do acordão para a reforma, né? No ITCMD, principalmente. Mas passo a palavra via professor Bruno. Eu concordo, acho que isso aí vem um pouquinho da segunda parcela, a segunda parte da reforma já, né? A tributação me parece que é necessária, a reforma tributária sobre patrimônio e renda, né? Eu entendo muito quando defendem que a reforma tributária, da parte que mexeu com o TCMD, ela está desidratando esse serviço que é oferecido na internet até de uma maneira ostensiva, né, de holding patrimonial. A holding ela se transformou quase que um mantra, né? Todo mundo acha que a holding é a solução para todos os problemas, e não é. Já não era. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um problema muito sério em relação a essas holdings. O fisco estadual, de uma maneira bastante efetiva, vem fiscalizando, e me parece que essa mudança que nós tivemos no ITCMD, ela vai acabar ou ela vai diminuir bastante a efetividade desse serviço que é vendido aí de uma maneira bastante ostensiva de holding patrimonial para fins de TCMD. Infelizmente, Daiane, infelizmente não, eu tenho uma visão que é a seguinte: nós temos que mudar o foco da tributação no nosso país. A tributação ela tem que deixar de ser prioritariamente sobre o consumo e ela tem que passar a ser sobre o patrimônio. Só assim a gente consegue ter mais justiça no sistema. E aí eu vejo o seguinte: se você pegar
a tributação sobre a renda, que é uma outra parte que nós vamos ter em breve, né? A reforma da tributação sobre a renda também é necessária. Nós temos uma distorção no Brasil e dados apontam que quem é que paga mais tributo sobre a renda? Quem ganha menos, mulher e mulher negra. Então, a mulher pobre e preta paga mais tributo proporcionalmente do que qualquer outra pessoa. Então, o sistema de tributação sobre a renda, ele é machista e ele é racista, né? E ele é excludente. Então, nós precisamos mexer nisso. Ponto. Em relação ao patrimônio, se você pegar a maioria dos países desenvolvidos, a tributação sobre transmissão causa-morte, por exemplo, ela chega a 40%, 30%, 50%. No Brasil, 4%, 5%, até 8% em alguns estados. Pessoal, isso não tem cabimento, né? Mas por que no Brasil é assim? Porque nós somos um país subdesenvolvido em que a nossa tributação é voltada sobre consumo. E no Brasil, dada a sua instabilidade econômica, as pessoas, as antigas gerações, né? Por exemplo, os meus pais, os meus avós, a ideia deles era acumular patrimônio para deixar para as gerações futuras. Você vai ser herdeiro, né? Eu quero deixar uma casa, eu quero deixar um patrimônio. Nos países desenvolvidos, essa não é a preocupação, né? Por isso que a transmissão ela é tão tributada, porque efetivamente o herdeiro ele não colabora com a produção daquela riqueza, né? Então é uma transmissão meio que é um benefício, né? Uma transmissão benéfica que precisa ser tributada pelo sistema. E me parece que mexer na tributação sobre consumo sem mexer na tributação sobre renda e tributação sobre patrimônio não vai surtir muito efeito. Então, nós temos que fazer essa alteração. Agora, qual a estratégia? Planejamento tributário. Planejamento tributário que não necessariamente significa criar uma empresa, jogar todo o seu patrimônio nessa empresa para fugir da carga tributária quando você efetivamente falecer e aí houver a transmissão desse patrimônio para os herdeiros, tá? Eu entendo que a holding ela é eficiente hoje no sistema pela característica do nosso sistema, mas eu penso também que se nós queremos mudar estruturalmente o modelo tributário, o sistema tributário, para torná-lo mais justo, necessariamente nós temos que impactar negativamente essa questão dessas holdings patrimoniais, tá? Muito bem. Com isso, encerramos a abertura aqui de perguntas. Professor Bruno, mais uma vez eu agradeço a sua paciência, o seu tempo. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos, suas reflexões conosco. Acho que foi um momento muito rico, o pessoal comentou aqui, deixou isso nos comentários. Muito obrigado, o senhor está sempre com as portas abertas, tá bem? Tanto para o grupo de pesquisa quanto para o podcast também, Tributário ao Pé do Ouvido, tá bem? Legal. Obrigado, professor Carlos. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos vocês, parabenizo aí pelo grupo. Sinto por, neste momento, a gente ter mais incertezas do que certezas, mas quem sabe em breve a gente já possa fazer uma outra reunião com mais certezas, mais concretudes, com mais certezas positivas do que negativas, e essa é a minha esperança, né? Obrigado pela paciência de me ouvir, de ouvir as discussões, e fico à disposição de vocês. Muito bem, um grande abraço.